falar para os irmãos, sim, querido, dentro da palavra de Deus, amém? Glória a Deus, maravilha ao Senhor Jesus Cristo. Ô, meu pastor, tudo bem? Como é que você está, meu filho? Pastor, meu pastor, tudo bom? Trovão? Como é que você está, meu santo? Estou bem, graças a Deus. Tudo na Amém, santa meu paz. filho, glória a Deus. Olha quem está comigo aqui, o pastor Juninho Trovão. Deus abençoe a tua vida. Obrigado pelo carinho, Trovão. Deus possa abençoar muito, muito você. Que a bênção do Senhor esteja sobre você todos os dias. Amém, querido? Obrigado, dá um abraço na família e te amamos. E só temos a agradecer por tudo que vocês têm feito, apoiando a gente, entendeu, querido? Abençoando. E a gente vê, como diz, que homens de Deus que têm compromisso com Deus, e eu louvo a Deus pela tua vida. E todas as lives que a gente fazia, eu sempre dizia, entendeu? Eu sempre falava, entendeu? A gente temos amigos, homens de Deus, entendeu? E eu sei que o povo vai comentar, o povo vai falar, eu sei que eles estão de olho, entendeu? Em toda a nossa live, que o mundo inteiro fica de olho para saber o que é que o pastor Ezequias vai falar, qual é a satisfação que vai dar, e o que é que vai acontecer, o que é que ele vai dizer, né? Entendeu? Quando passa, virou falso profeta, não sei o quê. Mas até hoje, todas as profecias que foi entregue, o Senhor tem honrado, entendeu? E essa, como diz, do dia 30, eu não vejo diferença. Deus honrou, porque nós chegamos aí, é uma tristeza até falar isso, mas nós sabemos que os inimigos, eles queriam que o povo abrisse a porta de casa e visse gente nas calçadas, tudo, morreu todo mundo, só ficou o pastor Ezequiel na terra. Não é bem assim. Deus tinha falado bem claro que os números ia ser, como diz, ia superar aí, entendeu? E Deus ia, o espírito da morte ia passar e o nome do Senhor ia ser glorificado na vida daqueles que obedecessem à voz de Deus. E eu louvo a Deus porque o Senhor, como diz, livrou o povo dele com a unção, a gente ungindo, pedindo o povo para ungir, entendeu, querido? E foi muito criticado, porque no começo, o pastor Júnior Trovão, no começo eles começaram a criticar o cavalo. Aí arrumaram o cavalo, entendeu? Porque o cavalo. E quando Deus me deu a visão, eu vi o cavalo. Eu vi o cavalo e vi o cavaleiro. E eu vi aquela rapidez correndo para lá e para cá. E eu via a morte. E o cavalo amarelo, ele simboliza a morte. A cor amarela simboliza a morte. E eu vejo, entendeu? Que quando Deus me deu essa visão, e toda a visão que Deus me dá, todas elas, que Deus me dá, adoradores da NET, quando divulga as visões que Deus tem me dado, os meninos lá, choro, eu choro mesmo, porque eu vejo Deus, como diz, as visões é muito real. E Deus, quando me deu essa revelação, eu entrei num pranto, porque era muita vida, entendeu? Que descendo as sepulturas, muita vida, entendeu? E eu vi aquela coisa terrível. E hoje, à tarde, quando um amigo meu, de uma rede de TV, falou para mim assim, você sabe que foi, do começo da pandemia, foi o recorde de morte essa madrugada? Tanto da pandemia, da doença do Covid-19, como também mortes de outro estilo, facada, tiros, infarto, tudo, deu o recordes. E ficou tão feio que o prefeito de São Paulo ele vai colocar luz no cemitério para clarear, para enterrar pessoas de noite. Só para você ter uma noção. Mas nós sabemos, Trovão, que nessa jornada que a gente está, entendeu? É muito difícil, porque a gente tem amigos e temos inimigos. E como o ministério é um ministério novo, 9 anos só, e para mim eu tenho todos como amigo, entendeu? Amigo de YouTube, amigo de internet, amigo, todos como amigo. Mas Deus me mostrou que eu estava no meio de lobos, eu não estava no meio, como diz, de homens de Deus. E desde o começo da revelação, que vieram já massacrando nas redes sociais, no YouTube, já uns 3 lá, que eu não vou citar nome, e a gente já sabe de onde saiu, que está tomando as providências de investigação, outras coisas aí. Então, a gente sabendo disso tudo aí, e massacrando. Eu falei, Jesus, o que está acontecendo? O Senhor não para. Deus não para, porque as casas eu vou dar livramento para o meu povo. E assim Deus veio trabalhando. Nós sabemos que hoje a rede social, ela tem um poder muito grande. Ela tem um poder de levantar, ela tem um poder de derrubar. Entendeu? E você tem que ter isso tudo, eu vou aprendendo. Saber o que fala, o que diz. Porque a minha live que foi para essa profecia, eu estava numa live da igreja. Eu não mandei uma profecia para todo mundo, eu não abri um espaço para todo mundo, eu estava numa live fechada de membros, e alguém pegou e, como disse, foi lá, pegou e fez esse rauê todo. Mas a gente viu também que Deus honrou, por quê? Deus repreendeu a profecia, ela não caiu por terra, virou falso profeta, não. Entendeu? Deus, como diz, ele honrou, porque foi o recorde do começo da pandemia até hoje,
entendeu? Que nós chegamos de morte. Está passando na televisão direto isso aí. Será que os crentes não veem isso? E de acidentes, entendeu? Superou, entendeu? 11% de acidentes. Misericórdia, 11%, entendeu, querido? De janeiro até agora foi um número maior de acidentes numa pandemia dessa. Então, para você ver, entendeu? Que Deus, como diz, ele honrou com a palavra dele. Mas o povo começa a bater, dizer assim, mas não vi ninguém cair na rua tremer, no mercado não sei aonde. Querido, que eu estou recebendo de vídeo, pastor Júnior Trovão, de vídeos, e eu estou pegando autorização das pessoas, de família, de pessoas que caiu na rua, e a gente vai, como diz, não vou soltar aqui porque a gente não está sem autorização, mas eu já estou pegando, estamos tratando tudo isso aí. Vamos deixar que está vindo, deixa Deus trabalhar. Deus está trabalhando. Então, a gente, como diz, entendeu, querido? Eu vejo assim que Deus, ele honrou mais uma vez, entendeu? O nome dele foi glorificado. Deus não errou e o profeta não errou. Deus honrou e o nome do Senhor foi glorificado. Então, a gente temos sofrido muito massacre. Massacre, entendeu, querido? Pela revelação. Ah, falso profeta. Ah, não sei o quê. Ah, não sei o quê. Queridos, eu sempre falo isso aqui e na igreja. Pastor Júnior Trovão, ele vem na minha igreja, no ministério, ele nunca me cobrou R$1. Ah, mas por ele cobra tanto, querido. Eu não sei disso, entendeu? Mas ele tem custo, tem viagem, tem água, tem luz, tem família. Então, como diz, né? Sabe, querido? Então, eu sou separado. Para mim, não. Nós tivemos um problema na igreja que caiu um muro, ele sabe muito bem disso. Caiu um muro e eu não tinha falado nada para ele. Ele chegou lá na igreja, não é para gloriar ele que está aqui, não. Chegou lá na igreja que ele viu aquele muro caído e eu tinha perdido 5.000 tijolos, porque um barranco tinha descido. E ele ficou quieto, olhou, também não me falou nada, entendeu? E depois me chegou 8.000 brocos. E eu descobri, entendeu? De onde veio, entendeu? Que ele abençoou o ministério. Então eu louvo a Deus, amigos, homens de Deus. Aí agora eles vão começar a massacrar, porque eles andam caçando coisa, começaram a massacrar. Ele chamou todos os teólogos de burro. Eu chamei aqueles que criticou a profecia, entendeu? Os homens de Deus que criticou, não chamei, não. Isso é para quem criticou, querido. Entendeu? Então eu louvo a Deus, porque o Senhor, como diz, honrou. Ele honrou. Ele honrou com toda essa tristeza de milhões de famílias que perdeu seus entes queridos, entendeu? É triste dizer isso, mas, como diz, as pessoas queriam era mais, parece que queriam um sanguinário na terra. E não era bem assim. Então, eu louvo a Deus pela tua vida, filho. Eu, que tu tem o Espírito Santo de Deus também. E tem aí, como diz, defendido esta causa, entendeu, querido? Com muita fidelidade de homem de Deus e também pela consideração minha família. Você conhece, você sabe que eu tenho uma família abençoada, tenho uma esposa e 10 filhos. Você conhece meus filhos. Se fosse um aventureiro que estava por aí aventurando, não sei o quê, e como diz, não é a primeira vez. Entendeu? E Deus tem dado revelações e tem acontecido. E eu vejo isso. O que faltou os nossos companheiros de internet, como disse, foi se alinhar, se ajuntar para nós ganhar almas. Hoje uma mãe me ligou, vai ter até um negócio, depois eu vou te mandar, vai estar o depoimento dela. E ela me ligou e ela disse assim, meu filho ia sair. Meia-noite eu disse, não sai, tu viu a revelação do pastor? Aí ele disse assim, mãe, eu vou sair porque tu não viu o pastor lá dizendo que esse pastor é mentiroso? Que esse pastor não sei o que não vai acontecer nada. Ele saiu e está a entrevista dela aí num negócio, depois eu te passo. E um menino faleceu 00:40. O carro partiu em 2 bandas. 00:40. Entendeu? E foi triste demais. A mãe perdeu o único filho porque ele ouviu em rede social alguém dizendo que pode sair, fica à vontade, que não vai acontecer nada. E será de quem que Deus vai cobrar? É do profeta ou é de alguém do outro lado que incentivou aquele rapaz a ir para a rua? No que Deus disse, fica em casa, o rapaz ia para a balada, para a bagunça, e a mãe disse, fica, meu filho. E ele foi para a bagunça e perdeu a vida. Na verdade, o senhor sabe que eu nunca me posicionei em rede social em relação a nenhuma polêmica, né? Eu sempre fui neutro, eu sempre fui bem neutro nessa situação, né? Em relação a algumas polêmicas, inclusive já deu comigo, né? Na época do Uber, já deu comigo isso aí polêmica, e eu até disse isso. Colocaram uma palavra na minha fala que eu não tinha falado. Disseram para mim, postaram num vídeo que o pregador disse que Uber é do diabo. Se pegar a fala lá, eu pregando, eu vou dizer, o diabo tem se utilizado desse aplicativo para trazer discórdia, trazer briga, confusão e até morte. Mas aí pegaram um título e disseram, o pastor afirma que Uber é do diabo. Então, como as pessoas têm preguiça de ver a mensagem, ver o contexto, ver por que foi dito aquilo e citar se aquele tema que colocaram tá embasado dentro do contexto, mas as pessoas não fazem isso, então as pessoas preferiam julgar, mas acabou que aquele mal, né, que tentaram fazer para mim
me tornar até mais conhecido no Brasil através daquele problema que aconteceu. Eu, na verdade, reverendo, eu me posicionei porque, assim, eu conheço o Senhor. A profecia Deus deu ao Senhor. Então, é entre o Senhor e o próprio Deus, e a palavra de Deus não cai por terra. Agora, em relação à profecia, as pessoas elas não conseguem diferenciar entre a profecia e o profeta. A Bíblia manda julgar a profecia e não o profeta, mas o que eu vi foi o povo julgando a sua pessoa. Por isso que eu me posicionei, né? As pessoas julgando o Senhor. Porque se fosse qualquer outra pessoa que eu não conhecesse, eu não iria me posicionar por não saber da índole, do caráter dessa pessoa, quem a pessoa é, mas eu sou uma pessoa que convivo, não sempre, mas eu estou praticamente assim, todas as vezes que eu vou em São Paulo, a gente está junto, eu conheço seus filhos, são pai de 10 filhos e excelentes filhos cristãos, servo do Deus vivo, conheço a esposa, conheço o senhor pessoalmente, sei da sua índole, do seu caráter, então não tem nada de falso profeta. Eu sei que é um homem de Deus, isso aí eu afirmei, eu falei no meu Instagram, eu falei lá na página do meu Facebook, da sua pessoa, sei que é um homem de Deus, e disse, reverendo, disse, e vou falar aqui, o senhor até falou acerca do que mostrar as reportagens, né, que o senhor conversou com outras pessoas, que falou acerca do que aconteceu nessa madrugada, e eu ainda disse o seguinte, falei, vamos aguardar, o homem de Deus vai mostrar, embora assim, é uma profecia muito forte, e se a gente for olhar, humanamente falando, ninguém quer que as pessoas morram, né? Mas se Deus avisou, é para nós fazer a nossa parte. Se Deus avisou, é para a gente fazer a parte que nos compete. Então, quem sou eu? Eu não desacreditei. Eu falei, se é de Deus, vai se cumprir, igual o senhor está falando agora aí, que muita gente morreu, perdeu a vida, não foi, pelo que eu entendi na profecia, não seria aquela catástrofe nacional, mas muita gente, como o senhor disse, muita gente perderia a vida. E no Brasil, que tem 200 milhões de pessoas, muita gente, de fato, perde a vida mesmo. E essa profecia foi específica. Então, eu me posicionei na rede social para defender, no caso ali, a sua pessoa, porque eu conheço, né, a sua índole, eu conheço o seu caráter, sou um pastor de igreja, sou um pastor presidente, um homem respeitado, então eu me posicionei e você pode ter certeza que é amigo em todos os momentos, né? Eu não mostrei também que eu não sou apenas amigo do senhor após culto, no restaurante, não. Somos amigos na hora da labuta, da guerra, e eu amo a sua família, eu amo a sua pessoa, e a gente vai para o céu junto. Então, tá aí, é um homem de Deus. É a mesma coisa aí, ó. Por exemplo, agora eu vou responder por mim. Eu sou pregador, sou um homem de Deus. Enquanto eu estou pregando, eu sou movido por 3 sentimentos: fé, razão e emoção. Eu tenho fé, eu tenho minha razão, tenho minhas emoções. E eu posso falar, eu já errei. Não estou dizendo que um homem de Deus errou, mas eu já errei. Eu já errei, outras pessoas erram. Então, as pessoas que falam, pastor, parece que elas não erram. As pessoas que estão por detrás de um vídeo, de um smartphone, de um iPhone, de um computador, parece que elas são perfeitas, inerrantes. Então, mas isso aí também não é de admirar, né? Parece que a gente briga contra nós mesmos, né? O único exército que parece que se mata a si próprio é os próprios evangélicos. Mas que Deus tenha compaixão de nós, e só pode ter certeza que o Senhor não deixa de ser homem de Deus. Ainda que a palavra não se cumprisse, o Senhor não deixaria de ser quem é. Porque o Senhor não se torna homem de Deus apenas pela palavra que falou. O Senhor continua sendo o homem de Deus que eu conheço. Ezequiel, o Samuel, um homem cheio do Espírito Santo, mas ainda assim, quase que se Deus não intervisse, ele ungiria um homem errado. Então, às vezes um homem cheio erra. Abraão errou, Abraão mentiu, e não foi um mentiroso. Interessante isso. Não é porque ele mentiu que ele se tornou mentiroso. Não é porque Noé bebeu que ele se tornou um beberrão. As pessoas querem julgar um momento por toda uma trajetória. E não é bem assim. Existe um momento. Um momento não pode desqualificar uma pessoa e nem qualificar ela. Mas é uma trajetória que mostra quem de fato a pessoa é. E o Senhor
tem uma trajetória. Quantos anos o senhor tem de pastor, reverendo? Oi? Quantos anos o senhor tem de pastor? 30 anos. Eu tenho 24 de crente. Então, o senhor tem mais anos de pastor do que eu de crente. Então, 30 a anos gente, já irmãos, a gente tem que aprender a respeitar uma história, a gente tem que aprender a respeitar um pastor, a gente tem que aprender a respeitar um servo de Deus. É aquilo que eu já falei. Às vezes tem gente aí que começou agora no Evangelho, já está com 5 anos de crente, já diz que é pastor, não passou por uma trajetória, não passou por um processo, diz que é pastor, já se intitula teólogo, quer falar por cotovelo, julga todo mundo. Então, é essa nova geração que está aí, que não respeita ninguém, né? Que se tiver oportunidade de matar Saul, vai matar, independente se tiver unção ou não, vai matar. Mas vê Davi, mesmo Deus entregando Saul na mão dele, ele respeitou a unção daquele homem, que sabia que tinha sido Deus que tinha colocado ele ali. Então, reverendo, estamos aqui para o que o senhor precisar, conta com as minhas orações, conta com os meus joelhos, por isso que eu entrei aqui também, eu entrei lá na minha live lá, e entrei aqui para dar o meu posicionamento. Falo por conhecimento de causa, sou um homem de Deus, sou um pastor, sou um presidente de igreja, que só de pastoreio tem tem 30 anos de evangélico, mais do que de pastor, mais do que eu tenho de evangélico. Então, o meu respeito, a minha consideração, e Deus já cumpriu outras palavras e tem cumprido a palavra que saiu da sua boca. Que Deus abençoe a sua vida aí, em nome de Jesus. E, precisando de mim, eu estou às ordens aqui, em nome de Jesus. Amém, meu filho. Deus te abençoe. Estamos orando por você. Obrigado pelo carinho, sem palavras. Também, como outros pastores, também, homem de Deus, também tem se prontificado aí também, nos ajudar também, porque nos conhece. Sabe que a gente não caiu ontem aqui. Estamos aí, como diz, já uma jornada. A gente tem um ministério. E até hoje eu estava vendo, a irmã me mandou isso, pastor, saiu uma reportagem que o senhor perdeu todos os membros. Eu falei, não, 714 igrejas, o povo conhece o pastor, não foi ontem, não. O povo conhece o pastor há 9 anos, entendeu? Não mudou nada. Nada. Graças a Deus, mudou para melhor, entendeu? Que aí Quantas o povo igrejas? Direto às televisões mostrando, entendeu? Quantas igrejas? É triste até falar isso, mas fala. Quantas igrejas só pastoreio? 714. O povo acha que o senhor caiu de paraquedas, né? Então, E o confronto que deu foi esse, porque eles tentaram sujar, manchar, isso não vamos divulgar nada, vamos envergonhar, não sei o que, tal, entendeu? Para poder, como diz, e é até triste dizer um trem desse, Trovão, mas, entendeu? Isso está em sigilo, não vou nem passar, porque a gente está aqui, como diz, mas é triste dizer, como diz, pessoas que a gente pensa que... Deixa eu só aproveitar aqui, só mais uns 2 minutinhos. Essa palavra, da morte, das coisas que iriam acontecer, ela revelou também um lado. A gente já está vivendo um momento difícil, né? Da pandemia, e está todo mundo muito assustado com a questão da pandemia, e o medo é inerente ao próprio ser humano, né? Isso está dentro de nós. Mas a gente foi revelado também no nosso meio que as igrejas, a igreja, não vou generalizar, porque são mais de 70 milhões só aqui no Brasil, mas boa parte da igreja, ela está preparada, ela está despreparada emocionalmente e psicologicamente. E digo também que pode ser que esteja até despreparada espiritualmente, porque aí eu falo com o senhor, na profecia o senhor disse assim, Deus falou comigo se o Senhor vai guardar aqueles que ungir a casa, ungir os umbrais da porta, Deus vai guardar e o anjo da morte não vai tocar. Então, parece que o medo falou mais alto do que a proteção de Deus. Falou mais alto do que o cuidado de Deus. Sabe, porque aqueles que é do Senhor, o Senhor é guardar, mas as pessoas deixaram com que o pavor, o medo falasse mais alto do que a fé. Aí eu pergunto, o que adianta estar todo o tempo na igreja, todo dia na igreja, se não estão preparados para uma notícia ruim, se não estão preparados para uma má notícia? Aí eu pergunto, ainda tem um monte de gente ensinando que a igreja vai passar pela grande tribulação. Um povo que não está preparado nem para ouvir uma notícia ruim,
para lidar com o vírus. Você acha que esse povo vai estar preparado para ser arrebatado na grande tribulação? Isso é balela. Isso é balela de quem ensina. O povo está totalmente hoje, em sua maioria, despreparado. Então, mostrou um outro lado aí, que de fato a igreja está muito despreparada emocionalmente e psicologicamente. Que Deus tenha misericórdia, porque tem homens aí, como o próprio Elias, que se Deus não intervisse, estaria morto dentro daquela caverna, que estava dizimado emocionalmente quando ouviu Jezabel dizendo que assim como Elias fez com seus profetas, ela arrancaria a cabeça dele também. Então, e Elias fugiu, querendo a morte, desejando morrer, e queria que Deus tirasse a sua própria vida. Então, que Deus tenha misericórdia também da igreja e nos ajude e nos fortaleça emocionalmente, psicologicamente e principalmente espiritualmente. Deus abençoe. Amém. Obrigado, meu filho. Deus te abençoe. Amém. Louva a Deus pela tua vida. E estamos orando por você. E é aquilo que eu sempre digo para você. Como diz, a gente tem um ministério. Se esse for o plano de Satanás, Satanás perdeu. A gente tem um ministério. O povo já conhece a gente há 9 anos no ministério. A gente mantemos missionários. Temos uma base missionária, mantemos missionários. Entendeu? Então, todos os missionários também, como diz, entrou também, como diz, não, meu pastor eu conheço. Entendeu? Tu sabe? E Deus agiu. Deus agiu, o nome do Senhor foi glorificado. Sempre tem um e tem outro. Tem. Isso aí não vai deixar de existir. Entendeu? Sempre tem. Entendeu? Você tem aqueles que é homem de Deus e tem aqueles que, como diz, que duvida. Então, não vai deixar de existir. Né? Mas eu louvo a Deus porque a gente ainda tem, como diz, homens de Deus que está para guerrear. Para guerrear. Porque hoje a polêmica grande é o Brasil inteiro e fora do Brasil. O mundo inteiro deu é o que eu vou falar daqui um pouquinho sobre esse assunto, que é da revelação do dia 30 de março. Entendeu? Então, eu louvo a Deus pela tua vida e o Senhor venha te abençoar e o nome do Senhor venha ser glorificado.